Este é um chimpanzé com QI 180, mas os homens, em sua estupidez, tentaram atraí-lo com cerveja. O chimpanzé agarrou o colarinho do homem e olhou para ele com um olhar feroz, com a intenção de matá-lo. Quando o tratador viu a cena, correu para ajudar, e o chimpanzé, um pouco relutante, soltou o homem. Mas o que eles não sabiam era que César não fez isso para dar uma lição ao homem, mas para roubar a faca que ele tinha no bolso. Então, quando a noite ficou silenciosa, César amarrou a faca a um pedaço de madeira e estendeu-o discretamente para fora da jaula. Com a faca, abriu facilmente a fechadura da porta e correu para a área onde eles passavam o dia. Abriu diretamente a jaula onde o maior gorila estava preso e soltou-o. Depois de ganhar a confiança do gorila preto, ele soltou o valentão que sempre o intimidava e o levou para a área de atividades, onde deu uma surra nele. O valentão imediatamente se levantou para revidar, mas, ao se virar, percebeu que o gorila preto estava ao lado, observando com atenção. Embora o valentão não soubesse como César havia domado o gorila preto, mas, sob a intimidação do gorila preto, ele só pôde, na frente de todos os gorilas, obedece e se submeter a César. David deu o medicamento com o vírus modificado para seu pai, que sofria de demência senil, devido ao sistema imunológico humano, que não conseguiu suportar o efeito do vírus. Ele logo foi consumido pelo vírus e morreu. Só então David teve tempo para se lembrar de César, que estava preso no abrigo. Depois de usar seus superpoderes para convencer o diretor, ele estava ansioso para levar César para casa, mas não esperava que César ainda estivesse zangado por tê-lo abandonado. Vendo isso, David tentou convencê-lo com palavras gentis, e finalmente conseguiu acalmá-lo. Quando o chamou, César olhou com um pouco de tristeza para os outros gorilas. Ao ver a mão que David lhe estendia, tomou uma decisão inesperada. Na frente de David e de todos os outros, fechou lentamente a porta de ferro da jaula e, sem hesitar, decidiu ficar. Por quê? Não queria mais que os humanos decidissem quando ele e seus semelhantes deveriam ficar ou partir. Ao ver a escolha de César, os outros gorilas ficaram felizes e começaram a aplaudir e comemorar. A câmera mudou de ângulo. César apareceu de repente com um saco de biscoitos e procurou o valentão, para que ele distribuísse os biscoitos a todos os gorilas. Embora os gorilas ficassem felizes ao comer os biscoitos, eles não entendiam por que César estava fazendo isso. Vendo isso, César teve que explicar pacientemente ao gorila ruivo que um pedaço de madeira é fácil de quebrar, mas que, quando unidos, eles ficam extremamente resistentes. Embora o gorila ruivo tenha entendido a intenção de César, mas achava que os gorilas eram muito tolos e ingênuos, e que César estava desperdiçando seu tempo. Nesse momento, César viu por acaso um tratador abrindo a fechadura com um código, e memorizou o código. Quando a noite ficou silenciosa, ele saiu sorrateiramente, digitou o código corretamente, e entrou no telhado pelo corredor interno. Depois saiu correndo do abrigo. Aproveitando a noite, ele correu para a casa de David, e pegou o vírus modificado que estava guardado na geladeira, e levou tudo de volta para o abrigo. Enquanto os gorilas dormiam, ele liberou o vírus. Depois de uma noite, César ficou na entrada da área de atividades, e verificou umas mudanças nos gorilas. Ele descobriu que as pupilas de todos os gorilas tinham ficado verdes, e as pupilas de César, que antes estavam um pouco verdes, agora estavam ainda mais verdes e brilhantes. Nesse momento, o diretor do abrigo de repente viu os gorilas, que normalmente causavam problemas, reunidos de forma muito ordeira. Ele não sabia o que estava acontecendo. Nesse momento, César virou a cabeça lentamente, e seus olhos se encontraram com os do diretor. Em seguida, os gorilas se dispersaram simultaneamente, embora o diretor não soubesse o que estava acontecendo, mas não deu muita importância. À noite, todos os gorilas voltaram espontaneamente para suas jaulas. Nesse momento, o tratador que estava trancando as jaulas, de repente viu que apenas César estava do lado de fora. Então, ele imediatamente chamou outro tratador, para pegar uma arma e subir na torre de vigia da área de atividades. Quando tudo estava pronto, e ele se aproximou para atacar César com um bastão elétrico, César agarrou o bastão elétrico do tratador.